Esta foto retrata a história real de dois jovens que fizeram milhões de dólares vendendo armas ao governo dos Estados Unidos. Agora, com pouco mais de 20 anos, eles estão prestes a fechar o maior negócio de suas vidas. Só que desta vez será ilegal. Tudo ia de acordo com o plano, mas a ambição desmedida de um deles arruinou tudo. Não falo apenas do negócio, mas também da amizade. A história começa com Efraim Diveroli e David Pecuzzi, dois amigos de infância que cresceram em Miami. Diveroli, muito mais ambicioso e com uma personalidade dominante, vinha de uma família judia ortodoxa com histórico no negócio de armas. Seu tio era dono de uma empresa em Los Angeles que vendia equipamentos militares e Efraim já se movia nesse mundo na adolescência. Pecuzzi, por outro lado, era um jovem mais quieto, um tanto perdido, buscando seu caminho na vida entre trabalhos avulsos e aspirações musicais. Mas juntos, eles se tornaram os protagonistas de uma ascensão meteórica em um negócio que mistura política, corrupção e violência. Tudo explodiu no contexto da Guerra do Iraque e da chamada Guerra ao Terror, que começou após o 11 de setembro. Os Estados Unidos precisavam de vastas quantidades de armas, munição e equipamentos para abastecer tanto suas próprias tropas quanto os exércitos aliados e as forças locais que estavam treinando no Oriente Médio. Nesse contexto, o Pentágono abriu um sistema de licitações online chamado FATBiz Opportunities, ou Federal Business Opportunities, onde qualquer empresa registrada podia dar lances em contratos de defesa. Era para ser um sistema para incentivar a concorrência e reduzir custos, mas na prática se tornou um terreno fértil para oportunistas que sabiam se mover rápido. Diveroli foi um dos primeiros a enxergar a oportunidade. Ele criou uma empresa chamada AEY Inc., nome aleatório que não significava nada, e começou a participar dessas licitações. O surpreendente é que, apesar da pouca idade, ele começou a ganhar contratos. No início eram pequenos, coletes à prova de bala, pistolas, munição avulsa, mas rapidamente ele escalou para lidar com carregamentos inteiros de armamentos. Quando recrutou Pecuzzi para ajudá-lo, já estava fechando negócios de milhões de dólares. A tática dos dois jovens era simples, mas eficaz. Eles ofereciam preços muito mais baixos do que as grandes corporações de armas. Como eles faziam isso? Eles exploravam os inventários esquecidos do antigo bloco soviético. Após o colapso da URSS, muitos países do leste europeu e da Ásia Central ficaram com arsenais enferrujados, armazéns cheios de AK-47s, munição, lançadores de granadas e todo tipo de equipamento que eles não usavam mais. Esses arsenais eram uma mina de ouro para qualquer um com os contatos certos. Efraim e David viajavam para a Albânia, Romênia, Ucrânia ou Bulgária para negociar diretamente com intermediários que vendiam esses estoques a preços ridículos. Em seguida, eles os revendiam para o governo dos Estados Unidos, com uma margem de lucro enorme. O Pentágono não fazia muitas perguntas, desde que as armas chegassem a tempo e cumprissem o contrato. Um dos pontos mais chocantes é como uma dupla de jovens com cerca de 20 anos conseguiu acessar esse mercado tão fechado. Eles não tinham experiência militar, nem grandes oficinas, nem uma rede de logística global. Eles operavam literalmente de um apartamento em Miami Beach, com telefones, computadores e muita audácia. Seus clientes do outro lado do mundo pensavam que estavam lidando com uma grande empresa de defesa, quando na verdade estavam conversando com dois garotos que nem conseguiam alugar um carro sem pagar uma taxa extra por terem menos de 25 anos. O que começou como um jogo rápido para ficar rico se transformou em uma teia cada vez mais perigosa. Aqui entram em jogo máfias internacionais, governos corruptos e exércitos em guerra. Muito em breve, Diveroli e Pecuzzi começaram a ultrapassar os limites da legalidade. O contrato mais famoso deles foi o conhecido como o Acordo Afegão, assinado em 2007. O Pentágono precisava equipar o exército afegão, e a AEY ganhou um contrato de 300 milhões de dólares para fornecer munição. Para cumpri-lo, os jovens recorreram a estoques na China, onde milhões de cartuchos da era maoísta estavam armazenados. É aqui que os problemas deles começaram. O contrato proibia explicitamente o uso de armamento de origem chinesa, devido a um embargo imposto pelos Estados Unidos. A solução de Diveroli? Reetiquetar as caixas, apagar qualquer vestígio de caracteres chineses e fazer com que o carregamento passasse por munição da Hungria ou da Albânia. Essa fraude foi descoberta e se tornou o início do fim para a AEY. Quando repórteres do New York Times expuseram o escândalo em 2008, o caso explodiu na mídia. Os War Dogs, ou cães de guerra, passaram de contratados secretos do Pentágono para protagonistas de uma história de corrupção internacional. Mas antes dessa queda, eles viveram um período de excessos que parece saído do Lobo de Wall Street. Viagens pela Europa, festas, carros de luxo, drogas e prostitutas faziam parte de seu dia a dia.
Diveroli agia como um verdadeiro tubarão, um jovem que não conhecia limites e se deleitava com o poder que vinha de mover armas à sombra das guerras. Peckles, mais inseguro, acabou se sentindo preso em uma espiral que não sabia como controlar. O que é perturbador nessa história não é apenas a ambição sem limites de dois jovens na casa dos 20 anos, mas a permissividade do próprio governo dos Estados Unidos. O Pentágono concedeu dezenas de contratos à HY, mesmo com a empresa tendo um histórico duvidoso e múltiplas violações. Na verdade, um relatório posterior do Congresso revelou que a HY havia entregado material defeituoso, munição vencida e até armas enferrujadas, em várias ocasiões, e ainda assim continuava a receber contratos. Esse ponto abre a porta para uma pergunta-chave. Como é possível que o militar mais poderoso do mundo tenha confiado parte da sua cadeia de suprimentos a uma dupla de improvisadores de Miami? Alguns analistas sugerem que, na realidade, o sistema foi projetado para funcionar assim. A terceirização para terceiros permitia ao Pentágono manter uma certa negação plausível. Se algo desse errado, eles poderiam culpar os contratados em vez de assumir a responsabilidade direta. Dessa forma, a HY se tornou apenas mais uma engrenagem em uma máquina maior, a privatização da guerra. Um sistema no qual empresas privadas, de gigantes como a Halliburton e Blackwater, a pequenos aventureiros como Diveroli e Peckles, fizeram fortunas multibilionárias em meio ao caos do Iraque e do Afeganistão. A queda da HY foi tão rápida quanto a sua ascensão. Após ganhar o contrato multimilionário para o Afeganistão, a pressão sobre Diveroli e Peckles aumentou exponencialmente. Já não se tratava de pequenos carregamentos que podiam esconder em um container, mas de centenas de milhões de balas que tinham que chegar a tempo para abastecer um exército em guerra. Nesse ponto, os dois amigos foram forçados a expandir sua rede de contatos e recorrer a personagens cada vez mais obscuros. Entre eles estava Henri Tomé, um negociante de armas suíço com conexões em todo o leste europeu. Tomé se tornou um intermediário-chave para obter a munição chinesa que depois seria reetiquetada. Mas, ao mesmo tempo, seu envolvimento tornou as operações da IAEA ainda mais suspeitas para as autoridades internacionais. O problema não era apenas o embargo da China. Grande parte da munição que eles compravam na Albânia estava em condições deploráveis. Balas enferrujadas, caixas corroídas pela umidade, material que havia sido armazenado por décadas sem nenhum controle de qualidade. Para cumprir o contrato, os trabalhadores de Diveroli em Tirana começaram a reembalar a munição em caixas novas, removendo as marcações chinesas e fazendo-a passar por produto albanês. Todo esse processo foi supervisionado em armazéns militares, com a cumplicidade de funcionários corruptos do próprio governo albanês. A operação parecia estar funcionando, até que um grupo de repórteres do New York Times começou a investigar. Atraídos pelo fato de que uma dupla de jovens de Miami havia garantido um contrato tão maciço com o Pentágono, eles começaram a cavar nas suas operações. O que eles encontraram foi explosivo. Não só havia fraude com a munição, mas também uma rede de corrupção internacional envolvendo políticos de alto nível na Albânia. A publicação do relatório em 2008 foi um terremoto. A AUI foi imediatamente investigada. Os carregamentos foram suspensos e o Pentágono cancelou o contrato. Diveroli, Peckles e outros parceiros foram acusados de fraude e conspiração. A imagem de dois jovens brilhantes que haviam conquistado o mundo dos negócios se transformou na de dois golpistas que haviam brincado com a segurança de exércitos inteiros. No julgamento, Diveroli se declarou culpado e foi sentenciado a 4 anos de prisão federal. Peckles, que cooperou com as autoridades, recebeu uma pena mais leve: 7 meses de prisão domiciliar. Tomé, por sua vez, nunca foi julgado nos Estados Unidos, protegido pela teia de jurisdições internacionais que envolve o comércio de armas. O que é fascinante é como, mesmo depois de tudo isso, nenhum dos protagonistas desapareceu do mapa. Peckles, por exemplo, reinventou sua vida. Hoje, ele dirige uma empresa que faz um produto chamado Beachbody, uma espécie de pedal de bateria eletrônica para músicos, e se apresenta como um empresário de sucesso no mundo da música. Ele até fez uma participação especial no filme War Dogs. Diveroli, por outro lado, manteve um perfil mais baixo. Depois de sair da prisão, ele escreveu um livro intitulado Once a Gun Runner, uma vez um traficante de armas, onde conta sua versão da história. Mas além de suas trajetórias pessoais, o caso dos War Dogs expôs algo muito mais inquietante: o nível de improvisação e corrupção dentro do sistema de contratação militar dos Estados Unidos. Um relatório de 2008 do Comitê de Supervisão da Câmara detalhou como a AUI havia recebido mais de 85 contratos antes do acordo afegão, muitos com sérias violações,
e ainda assim continuava a ser selecionada para novos projetos. Em outras palavras, o governo sabia que a AUI era problemática, mas preferia fazer vista grossa porque era conveniente para eles. Esse padrão não é exclusivo da AI. Na realidade, reflete um modelo muito mais amplo, a terceirização massiva da guerra. Desde a invasão do Iraque em 2003, o número de contratados privados trabalhando para o Pentágono às vezes superava o número de soldados americanos no solo. Empresas de logística, segurança, serviço de alimentação, construção e, claro, armas se tornaram a espinha dorsal das operações militares. Nesse ecossistema, histórias como a de Diveroli e Peckles eram inevitáveis. O que distingue a AI das outras empresas é que sua história veio à tona e se tornou um escândalo midiático. Mas para cada War Dogs que conhecemos, há dezenas de empresas anônimas que continuam a operar nas sombras, movendo armas e dinheiro com a bênção do Pentágono. Um dos pontos mais perturbadores é como esses negócios não apenas fornecem exércitos aliados, mas muitas vezes acabam vazando para grupos insurgentes ou máfias locais. No Iraque e no Afeganistão, vários relatórios documentaram como armamentos fornecidos por contratados acabaram nas mãos do inimigo, alimentando o próprio conflito que deveriam suprimir. Esse ciclo vicioso, onde os Estados Unidos pagam para armar um lado e acabam fortalecendo indiretamente o outro, é um dos legados mais sombrios da guerra ao terror. No caso específico da AI, estima-se que dezenas de milhões de cartuchos de munição de origem chinesa foram distribuídos no Afeganistão antes que a fraude fosse descoberta. Ninguém sabe exatamente quantos acabaram sendo usados em combate, mas o que é certo é que a operação esteve muito perto de passar despercebida. Se os jornalistas não tivessem investigado, Diveroli e Peckles provavelmente teriam continuado a fazer negócios por anos. A história dos War Dogs não terminou nos tribunais ou com o filme de Todd Phillips. Na realidade, o caso se tornou um símbolo cultural de como a economia de guerra funciona no século XXI. O filme de Hollywood, estrelado por Jonah Hill e Miles Teller, glamorizou partes da história, retratando-a quase como uma comédia sombria sobre dois jovens ambiciosos que se meteram em apuros. Mas a verdade é que por trás do humor e dos exageros havia uma realidade perturbadora, a facilidade com que qualquer pessoa com contatos e astúcia podia se transformar em um empreiteiro militar multimilionário. O apelo da história não está apenas nos personagens de Diveroli e Peckles, mas no que eles representam. Eles são a versão moderna de figuras como Vitor Butt, conhecido como o Mercador da Morte, ou Adnan Khashoggi, o magnata saudita que nos anos 80 se tornou um dos maiores traficantes de armas do planeta. No entanto, ao contrário dessas figuras, os War Dogs não surgiram de máfias internacionais ou de conexões com a realeza, mas de dois caras comuns de Miami que entraram no sistema e exploraram as rachuras. O mais irônico é que a maioria das práticas da AI não era única. Reembalar munição, comprar material obsoleto no leste europeu, triangular vendas por meio de intermediários, todas essas eram técnicas padrão no comércio de armas. O que a AI fez foi aplicar essas táticas sem o mesmo nível de discrição que os veteranos do setor. Eles se moveram muito rápido e com muita arrogância. Há um detalhe curioso que raramente é mencionado. O contrato que a AY venceu inicialmente havia sido considerado inadequado para empresas maiores porque era muito complexo e arriscado. Nenhuma das firmas tradicionais queria arcar com a responsabilidade de fornecer todo o exército afegão. Nesse vácuo, entrou Diveroli, com sua estratégia agressiva de preços baixos e promessas irreais. Basicamente, ele se ofereceu para fazer o que ninguém mais queria e foi por isso que ele venceu. É interessante como isso se conecta a uma tendência histórica: o uso de intermediários não convencionais para resolver problemas logísticos em tempos de guerra. Durante a Guerra Fria, por exemplo, a CIA usou empresas de fachada para canalizar armas para os contras na Nicarágua ou para os Mujahedin no Afeganistão. Em cada caso, o que importava não era a legalidade ou a ética, mas a eficiência. Se alguém pudesse entregar o material a tempo e a um bom preço, o governo estava disposto a fazer vista grossa. Nesse sentido, os War Dogs não foram um acidente, mas uma consequência lógica de décadas de políticas que priorizaram a terceirização em detrimento do controle. O escândalo também expôs a dimensão internacional dessas operações. A conexão com a Albânia não foi por acaso. Após a queda do bloco soviético, muitos países do leste europeu ficaram com gigantescos arsenais de armas e munição que não precisavam mais. Para os novos governos, esses estoques eram mais um problema do que um recurso, e vendê-los se tornou uma forma rápida de obter dinheiro. Foi aí que entraram intermediários como Diveroli, comprando material acumulado por décadas a preços ridículos e revendendo-o para o Pentágono por milhões.
O caso da munição chinesa armazenada na Albânia é apenas um exemplo. Relatórios posteriores revelaram que muitas das armas entregues ao Afeganistão durante esses anos vieram de antigos depósitos soviéticos na Ucrânia, Bulgária ou Romênia. E em mais de uma ocasião, esses arsenais estavam tão deteriorados que representavam mais um perigo do que um recurso. Mas o mais perturbador de tudo é como esses contratos criaram um incentivo perverso. Quanto mais guerras havia, mais oportunidades surgiam para empresas como a AY. A guerra se tornou um negócio em si mesma, um ciclo onde os conflitos alimentavam fortunas privadas. A parte mais inquietante do caso War Dogs é que, apesar do escândalo midiático e dos processos legais, o sistema não mudou muito. Diveroli foi sentenciado a 4 anos de prisão, Peckles se safou com uma pena bem mais leve e até acabou se reinventando como um empresário em outros campos, chegando a aparecer na estreia do filme que contava a história de sua vida. Mas o negócio da guerra permaneceu intacto, e as brechas legais que permitiram a 2 jovens gerenciarem contratos multimilionários nunca foram totalmente fechadas. Isso nos deixa com uma pergunta incômoda: o quanto do que eles fizeram foi realmente ilegal, e o quanto simplesmente refletiu como a economia de defesa funciona? A linha entre o ilícito e o aceito é tão tênue que na prática se torna invisível. O contrato da AY foi oficialmente anulado porque a munição era chinesa, violando as restrições de embargo e porque o material estava em condições deploráveis. Mas esse não era o verdadeiro problema. O verdadeiro problema era que o governo dos Estados Unidos havia criado um sistema onde o principal critério para conceder contratos não era a segurança ou a qualidade, mas o preço mais baixo possível. Isso abriu a porta para qualquer um disposto a prometer qualquer coisa, mesmo que não pudesse cumprir depois. A guerra é um negócio. E enquanto essa lógica existir, haverá novos War Dogs. Talvez eles não vendam munição chinesa da Albânia, mas venderão vigilância preditiva, drones autônomos ou armas de próxima geração. E o mais provável é que o façam com a mesma audácia de Diveroli e Peppuzzi, embora vestidos de terno e gravata em vez de camisetas de Miami. O caso dos War Dogs foi uma comédia sombria na vida real, mas o futuro para o qual ele aponta está longe de ser engraçado. Se você quer entender como essa história se conecta com o presente e por que algumas empresas hoje lucram com a guerra como se fosse um videogame, clique no vídeo na tela para descobrir a história completa.